Então, eu sou o Daniel, sou do grupo 1 da T2, da T27, do grupo de MPP 03, e o nosso tema de apresentação é agricultura vertical, né? Tá aí o nome dos outros membros do grupo, né? A Carol, os dois Arthur e o Carlos também. E a gente vai falar então sobre a agricultura vertical nesses slides. Aqui está um pouquinho da agenda, né, de como a gente vai mencionar o assunto. Então a gente vai começar definindo um pouco sobre a agricultura vertical, depois a gente vai falar sobre as vantagens e os desafios, e depois a gente vai fazer um estudo de caso, a gente vai falar sobre a bustânica, e então a gente vai concluir, né? Essa primeira parte de agricultura vertical, vantagens e desafios, eu que vou apresentar, e a segunda parte, né, de estudo de caso e conclusão, quem vai apresentar vai ser o Carlos. Então vamos começar. A gente começa aqui, né, definindo o conceito de agricultura vertical. Então a gente tem que a definição mais formal assim, né, é o cultivo de plantas em camadas verticais ou estruturas empilhadas, como torres ou prateleiras. E aí a gente tem os tipos mais comuns de agricultura vertical, né? A gente tem a hidroponia, que é a técnica de cultivar plantas sem solo, onde as raízes recebem uma solução nutritiva balanceada. Aí ela contém água e todos os nutrientes essenciais para o desenvolvimento da planta. Na hidroponia, as raízes elas podem estar suspensas em meio líquido ou elas podem estar apoiadas em substrato inerte, como por exemplo areia lavada. Já o segundo tipo, né, a aeroponia, ela é uma técnica de cultivo que consiste essencialmente em manter as plantas suspensas no ar, geralmente apoiadas pelas raízes, né? E, enfim, o sistema ele permite uma enorme economia, né, de solução nutritiva que vai chegar às raízes das plantas altamente oxigenadas. Então, a aeroponia a gente pode falar que ela difere da hidroponia por não usar água como substrato. E o terceiro caso, né, mais comum, que é a aquaponia, é um sistema de produção de alimentos que consiste na combinação da agricultura convencional, criação de organismos aquáticos, tais como caramujo, peixe, lagosta e camarões, com a hidroponia, né, que são o cultivo de plantas em água em um ambiente simbiótico. Então, é basicamente isso, né, os três tipos mais comuns. A hidroponia, que consiste basicamente em utilizar a água, né, como principal substrato, a aeroponia, que difere especialmente da hidroponia por não usar a água como substrato, e a aquaponia, que combina a aquicultura, né, perdão, acho que eu falei agricultura antes, mas é a aquicultura convencional com a hidroponia. E o principal contexto para a gente falar sobre agricultura vertical, né, é que ela foi desenvolvida para maximizar o espaço em áreas urbanas e ambientes controlados. Então, se a gente for parar para pensar, por exemplo, numa área urbana, não é um lugar que tem muito espaço plano, assim, né, a nível do solo. Não tem uma área muito grande, horizontalmente falando, para a gente conseguir desenvolver esse cultivo. Então, a gente maximiza esse espaço de forma vertical, né? Muito mais fácil você construir para cima do que ter espaço aberto no solo, a nível do solo. Então, a gente vai... Aí aqui a gente tem algumas imagens, né, para exemplificar um pouco da agricultura vertical. No primeiro caso, nessa foto aqui, elas estão em prateleiras, né? E aqui elas estão nas paredes, por assim dizer. Então vamos seguindo aqui. E aí a gente vai falar um pouco das vantagens agora, né? E a primeira parte é exatamente o que contextualiza a agricultura vertical, que é o uso eficiente de espaço, que permite cultivar em áreas urbanas densas usando menos espaço terrestre, né? Como eu falei, se você for ver a nível do solo, não tem um espaço muito amplo para prática da agricultura, mas é muito mais fácil você construir verticalmente para conseguir realizar a agricultura. Além disso, ela tem outras vantagens, né? Como, por exemplo, a economia de água, já que ela utiliza
como o slide está mostrando, até 70% menos água que a agricultura tradicional. Ela também traz outro ponto positivo, que é a redução do uso de pesticidas, né? Quando você cultiva esses alimentos, e esse cultivo ele acontece em um ambiente controlado, né? As condições das sementes são controladas, e isso permite reduzir o uso de pesticidas e herbicidas, até por conta de, como é um ambiente controlado, vamos supor, é muito menor a chance de você ter alguma praga que atrapalhe essa agricultura, esse cultivo. Outro ponto positivo é que a produção ela ocorre durante o ano inteiro, né? Como os ambientes são controlados, isso permite que as colheitas não dependam do clima, já que você consegue controlar o clima, né, nesse ambiente. Então você consegue produzir o ano inteiro. E outra vantagem também lá no slide é que a agricultura vertical é eco-friendly, né? Assim, só pelo fato dela economizar água e reduzir pesticidas, ela já é eco-friendly, mas aqui a gente traz outro fator que auxilia ainda mais nisso, que ela elimina o uso de tratores e outros equipamentos poluentes, né? Então a gente sabe que atualmente a maioria dos equipamentos utilizados na agricultura convencional, eles funcionam à base da combustão, né? Eles queimam gasolina ou diesel, dependendo do combustível que for utilizado, e isso acaba poluindo o meio ambiente. Então, na agricultura vertical, como eles não são utilizados, você acaba reduzindo essa poluição, o que auxilia ainda mais no meio ambiente, né? Passar então para o próximo slide. E aqui a gente vai falar um pouco sobre os desafios. Os principais desafios, né? Então, nos slides, então vamos começar pelo custo inicial alto. A agricultura vertical, a gente pode dizer que ela é relativamente nova. Então, como toda nova tecnologia, a grande maioria delas pelo menos, isso requer um investimento significativo em infraestrutura, né? E nesse desenvolvimento, é algo novo que ainda não está, como é que eu posso dizer, 100% consolidado. Então, o investimento nessa parte de pesquisa, né, de infraestrutura e de tecnologia, ele é considerado alto. Outro ponto negativo, né, mais um desafio, é o consumo de energia. Como a gente falou, o ambiente ele é todo controlado, mas para você controlar a incidência de luz, o clima do ambiente, isso tudo requer energia. Então, por exemplo, a dependência de luz artificial ela pode ser custosa e menos sustentável sem fontes renováveis. Então, esse é um ponto negativo, né? Infelizmente, você não tem como controlar um ambiente em todos os aspectos sem ter nenhum contra, né? Nesse caso, o consumo de energia ele acaba sendo alto. Outro desafio é a polinização. A gente sabe que a maioria das formas de polinização, né, grande parte delas acontece através dos animais, do próprio vento, da chuva, e em um ambiente controlado você não tem como ter isso, né? Você não tem chuva, você não tem vento, você não tem a presença de animais, de pássaros que podem fazer essa polinização. Então, espécies que dependem da polinização elas ficam em desvantagem pela ausência de insetos, por exemplo, no ambiente controlado. Então, a polinização ela acaba tendo que ser feita à mão. Pode ser que no futuro consigam desenvolver algum método também de automatizar essa polinização, né? E aí seria algo menos custoso também, que conseguiria aumentar a produção. Mas atualmente as espécies que dependem, né, da polinização, elas ficam em desvantagem, né? Dado que não tem esses fatores. Outro desafio é a limitação de espécies cultivadas, né? O modelo atual para cultivo nas fazendas verticais foca em plantas de alto valor, que tem crescimento rápido e uma pegada pequena, né? E uma rotatividade rápida. Então, como você pode ver, é um modelo basicamente focado no lucro, né? Alto valor, crescimento rápido, alta rotatividade. Então, são fatores que incrementam o lucro, que aumentam quanto a pessoa consegue lucrar com essa fazenda vertical. Então, esse é outro desafio, né? A produção de espécies que não tem um valor tão alto, ou então que não tem um crescimento tão alto, né? Então, a rotatividade não seria tão alta.
Então esse é mais um desafio da agricultura vertical. E aí aqui eu vou passar o bastão para o Carlos e ele vai falar sobre o estudo de caso, né, que eu tinha comentado, que é a bustânica. Opa, tudo bem? Eu sou o Carlos, eu vou apresentar aqui o projeto de MTP e vou falar mais ou menos a parte final sobre o projeto, só para contextualizar que está nosso grupo bonitinho. E, bom, o caso da Bustânica, Bustânica, se eu não me engano, em árabe, ele significa seu pomar e é uma fazenda que fica em Dubai. É atualmente a maior fazenda vertical no mundo, tá? É, Aqui no Brasil, se não me engano, temos poucas fazendas verticais, que são 20 e tal, é bem pouco. E, assim, ela é uma fazenda que utiliza muito da hidropônica, então isso faz com que diminua muito a necessidade da quantidade de água que você precisa para cultivar. Então, como aí está escrito 95% a menos de água, então realmente é uma coisa muito rentável, aproveita muito bem a água que utiliza. E essa fazenda, se não me engano, tem poucas fotos aqui, mas ela é muito bem organizada, são alguns andares, é um prédio mesmo. O segundo andar fica com as plantas que já passaram pelos procedimentos iniciais. Aí a parte no início, mais ou menos. E assim, ela é tudo muito bem puro. Lá não tem muitos fatores que podem contaminar as sementes e as plantas. Se eu não me engano, lá por dia produz basicamente aí 3 toneladas de verduras e ela foi inicialmente mais aproveitada para prover verdura para os aeroportos próximos e mais posteriormente eles poderão pensar em vender as verduras produzidas em mercados. As verduras têm qualidade altíssima, porque todos os procedimentos instalados nessa fazenda são muito puros, são muito bem tratados. Então, essa bustânica, ela utiliza muita tecnologia. Se eu não me engano, o investimento inicial dela foi de 40 milhões, então, provavelmente de dólares. Então, pô, foi muito investimento. E, e a produção é muito alta de vegetais. Eles utilizam também da IA, que é a inteligência artificial, que é uma coisa meio que recente também. Então a tecnologia de fato está sendo muito utilizada nessa fazenda, o que é uma coisa talvez que para muitas pessoas, para muitos leigos, como assim eu era, é, fazenda era mais uma coisa rústica, você utilizava mais fazenda meio que noção geral de fazenda, um cultivo assim em massa, terra, e essas fazendas verticais, quando elas utilizam muita tecnologia, não parece nada com uma fazenda convencionalmente. Então, realmente é uma coisa muito inovadora, é uma coisa muito diferente. E tudo nela é muito futurístico. Parece realmente cena de filme. Eu vi alguns vídeos sobre ela e realmente é uma coisa muito diferente do que a maioria pensa. Beleza? Aí eu falei da alta produtividade, mas também está escrito no slide que a instalação é capaz de cultivar 3 toneladas por dia graças à infraestrutura interna. Se eu não me engano, essa fazenda tem 27 salas, 29 salas, e cada sala tem 500 metros quadrados, beleza? Eles conseguem guardar por sala, é, acho que 4, 4 mil plantas, 1.500 plantas, é muita planta, tem que fazer a continha depois eu não consigo fazer, mas dá 30 toneladas por dia que eles conseguem fazer, e no total, na instalação inteira, tem mais de 1 milhão e 100 de plantas atualmente, beleza? Bom, vamos falar agora das partes mais importantes. Primeiro tópico, sustentabilidade e impacto ambiental. Como utiliza muito menos água em comparação à agricultura, esse é um ponto muito sustentável. Você depender menos da utilização da água. O cultivo é próximo aos consumidores, como eu mesmo falei antes. Os consumidores iniciais eram mais aeroportos próximos, para usar meio que nos voos mesmo, para os clientes, para os pilotos. E ser próximo já é uma coisa que facilita bastante, porque aqui no Brasil, às vezes você vai no mercado comprar alguma verdura, tal, e às vezes a fazenda que produz essa verdura é a mais de 1.000 quilômetros distante do mercado. Então, essa problemática do transporte atrapalha muito, até se você pensar no impacto ambiental mesmo. Para fazer o transporte de uma verdura da fazenda para o mercado,
você emite gás poluidor, porque provavelmente você vai estar usando um caminhão, e isso já é um impacto ambiental. Além disso, se você utiliza uma fazenda vertical como essa em Dubai, o espaço que você precisa para você armazenar essa fazenda é muito menor que uma fazenda grande. Por exemplo, aqui no Brasil, você pensa você pensa numa fazenda absurdamente grande, que ocupa muito espaço. E esse prédio não, é um prédio basicamente. É muito menor, eles aproveitam muito mais o espaço. É realmente uma montação muito efetiva. Produtividade e eficiência. Bom, como a gente já falou bastante, tudo é muito pensado em como que a planta ela precisa da melhor crescimento possível, tudo bonitinho. Então, para isso, essa fazenda vertical, ela contou com milhares de engenheiros agrônomos, milhares de pessoas muito especializadas, e acabou que, por exemplo, a planta que você pega a semente e tal, não usa terra, então usa uma espuma. A espuma, ela é muito, se não me engano, uma espuma hidrofílica, então ela absorve bem a água que você precisa para você utilizar menos água. E todos os nutrientes necessários para a planta começar a germinar e melhorar o seu processo de crescimento, todos os nutrientes já estão postos na água, entendeu? Então, como isso foi muito bem pensado, a pureza ali é muito alta, o crescimento da planta é o melhor possível, perfeito? Os desafios para essa fazenda, né? Primeiramente, o investimento inicial é muito alto, com certeza muito maior que uma fazenda normal, e até as próprias fazendas verticais que já existem no Brasil. O custo inicial é muito alto. Como eu falei, 40 milhões, eu não sei de reais ou de dólares, mas não seja de dólares. Dubai é dólar, né? Então, pô, 40 milhões de dólares para você investir em uma fazenda é realmente um investimento muito alto. Tem muita manutenção, porque usa tecnologia de ponta, então com certeza a manutenção deve ser muito cara. Eu estudei bastante sobre fazenda vertical e eu vi que, em média, uma fazenda vertical convencional, o custo de manutenção é de 5 a 10 mil dólares, assim, básico. Então, imagina se você fizer uma fazenda vertical com uma tecnologia de ponta, como fez Dubai, com certeza o gasto é bem maior. Escalabilidade e replicação do modelo. Bom, é um outro desafio, isso é meio que intuitivo, né? Porque como seria para replicar uma fazenda vertical com uma bustânica? Não tem como. A fazenda é muito tecnológica, para você ter ideia, às vezes alguns visitantes importantes vão lá e só para o cara entrar já tem todo um processo de limpeza, purificação, porque realmente eles não permitem quase zero impurezas lá. E replicar isso é talvez uma coisa muito complexa. Então, isso é um desafio também a ser enfrentado. Bom, outro ponto: impacto social e econômico. Como eu falei, todas as plantas produzidas lá, verduras, elas são muito puras, muito limpas, muito bem pensadas. Então, a segurança alimentar, que é um tópico muito difícil de ser falado atualmente, eu até lembro que uma vez eu estava almoçando e eu vi uma amiga minha comendo uma verdura e tinha uma minhoca dentro da verdura. Isso parece uma coisa boba, tal, muitas pessoas já viram bastante isso, mas, por exemplo, isso é uma coisa que pode afetar, porque é uma minhoca, sei lá, imagina se fosse algum inseto mais que pode transmitir alguma doença, então isso pode afetar bastante a segurança alimentar, tá? E essa fazenda, ela meio que inibe qualquer contaminante. Então isso nunca vai acontecer na bustânica, perfeito? Então a segurança alimentar é de fato um impacto social que essa fazenda vertical tem. Criação de empregos locais e influência no mercado de trabalho, mercado de alimentos frescos. Criação de emprego local. Bom, com certeza essa fazenda ela conta com milhares de funcionários, então de fato ela cria mais uma oportunidade para um ramo de trabalho, perfeito? E realmente, como é uma fazenda muito bem pensada, as pessoas que são especialistas na área provavelmente vão ter chances de arrumar um emprego lá, perfeito? Influência no mercado de alimentos frescos. Então, lá, primeiramente, né, como os alimentos é, tem poucos problemas de transporte, como eu falei no início, ela é pensada em aeroporto. E essa fazenda, ela fica bem próxima dos aeroportos, então os alimentos ficam praticamente frescos, perfeito? Assim que eles são produzidos,
estão em ótimo estado para consumo, já são enviados, o transporte é rápido. Então, os alimentos realmente chegam frescos na boca do consumidor, isso é uma coisa muito importante. E outro ponto é futuro e perspectiva. Bom, no futuro, assim, eu fico pensando, atualmente está tendo muita mudança climática, muitos problemas ambientais, socioeconômicos, e tudo isso pode afetar a segurança alimentar e as fazendas atuais que a gente tem, perfeito? Você pensa em regiões, às vezes, semiáridas, regiões com muitos problemas climáticos. O cultivo lá, muito provavelmente, ele é bem afetado, perfeito? Então, essa fazenda, ela no futuro, assim, ela não vai meio que ela vai meio que ser meio que o que toda fazenda quer. Que é a fazenda que não tem nenhum problema relacionado à mudança climática. Então, isso é uma coisa que essa fazenda, por isso que eu falei que ela é bem futurística. Todos esses problemas que a gente tem atualmente, essa fazenda não tem, perfeito? E replicação em outras regiões. Então, imagina uma região que não dá para plantar, perfeito? Você pensa aí que tem muitas fazendas que têm plantação rotativa. Então, porque às vezes nessa época do ano não dá para plantar tal coisa e tal. Só que essa fazenda ela pode plantar tudo que tem a ver com planta, verdura, em qualquer época do ano. E todas as plantas produzidas lá têm a maior qualidade possível. Então, essas regiões, no futuro, é claro, elas podem ser, podem assim sair dessa desvantagem por conta dessa fazenda meio que futurística, perfeito? Potencial para inovação contínua e melhoria da sustentabilidade. Sustentabilidade já falou bastante, né? Consumo de água, transporte, emissão de gás. Inovação contínua, eu falo meio que você pensa meio que na engenharia da coisa. Como são escolhidos milhares de engenheiros agrônomos, todos eles estudaram bastante sobre tudo que afeta a engenharia ambiental e agrônoma, eles sabem exatamente o que aquela fazenda está provocando de mudança na engenharia ambiental e na engenharia agrônoma. Então, isso pode ser um ramo que vá inovar bastante, e sempre que acontece outra inovação, muito conhecimento é adquirido, principalmente por pessoas especialistas na área. Então, essa inovação ela vai gerar variadas outras inovações por conta desse novo estudo. Então, a conclusão é o quê? A botânica ela ela contribui muito para a sustentabilidade urbana, beleza? Segurança alimentar de toda a população ou das pessoas que pelo menos têm acesso às plantas vindas de lá. Então, eu fiz aí meio que um resumo, a gente fez no caso, um resumo de benefícios, desafios e potenciais impactos. O resumo dos benefícios é basicamente o suficiente do espaço e dos recursos. Então, não precisa de um espaço muito absurdo e todo espaço utilizado, ele é muito bem pensado em como se utilizar. Perfeito? Os recursos. Você sabe exatamente a quantidade de água que você precisa. Não é meio que ele, às vezes, meio que não é bem calculado, com algumas fazendas. Então, se você tem X de água, você tem Y quilos de tal planta que você quer produzir, você sabe exatamente quanto de água você precisa, o quanto de nutrientes que você precisa botar ali. Claro que essa fazenda ela não utiliza nenhum tipo de produto químico ou pesticida, como tem nas outras fazendas. Então, realmente, isso é uma coisa muito importante. Redução significativa no consumo de água, já falei em cima, né? No uso eficiente de recursos. Independência de pesticidas e herbicidas também. Não precisa, porque não faz sentido ter. Beleza? É um lugar muito puro. Produção contínua, então lá produz em larga escala e não para de produzir em tempo algum. Diminuição de emissão de gases poluentes também é uma coisa muito importante, que eu já falei também no início. Desafios a serem superados. Altos custos iniciais e operacionais. É claro que assim, como é uma fazenda nova, a tecnologia nova, o gasto utilizado foi muito alto. Então, isso também é um desafio a ser superado. Polinização. Também é um desafio, porque até numa fazenda rural, é claro que uma fazenda normal, a polinização já é uma coisa muito complexa, aqui vai ser uma coisa mais complexa ainda, porque a fazenda tem, assim, a complexidade muito maior. Embaixo já fala sobre a complexidade técnica e a necessidade de mão de obra especializada, já falei também.
Impecabilidade de adaptação em diferentes contextos regionais também é uma coisa que eu já falei. Potencial impacto que essa fazenda gera. Melhoria na segurança alimentar urbana e rural. Acho que toda a população vai ter segurança alimentar elevada. Contribuição para a sustentabilidade ambiental. É claro que se você está usando uma fazenda desse tipo, você emite menos poluentes, utiliza de menos espaço. Então, ambientalmente falando, essa fazenda é muito sustentável. Inovação contínua e tecnologia do cultivo. É claro que essa fazenda sendo criada vai trazer muita inovação para esse ramo agrônomo. E é basicamente essa a conclusão. Espero que eu tenha falado bem. Talvez eu tenha enrolado algumas partes, mas eu agradeço quem tenha assistido. E é isso. Muito obrigado. Valeu.